Pessoal, vamos lá então, começar aí, o pessoal vai entrando aí. E assim, vocês têm. Deixa eu ver aqui onde tá. Temos aqui alguns. Então, como é que nós estamos aqui? Deixa eu ver aqui. Hum, beleza. Bom, isso. Ao longo do plantão, eu vou tentar fazer um plantão de orgânica hoje, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Referente às aulas anteriores, etc. tal, vocês podem perguntar também aí, pode compartilhar. A dúvida é que eu sempre, toda semana, eu vou trazer alguns exercícios para vocês, exercícios mais atuais de Enem, exercícios de provas que agora de 2020, 2019, provas mais recentes, tá? Eu vou trazer aqui para a gente sempre estar de acordo aí com o cronograma aí daquilo que tem se pedido aí na química, né? De acordo com a matéria que vocês estão vendo comigo, com a Ana, tá? A gente coloca um roteiro aqui para a gente conversar, mas isso não quer dizer que a gente tem que seguir esse roteiro. Isso não quer dizer que vocês não possam perguntar, fazer algum questionamento. A Sofia até me falou de manhã também no exercício, Sofia, depois fazer um outro exercício aqui da folha com vocês. Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode mandar, pode compartilhar para a gente ver aqui, tá? Algum exercício também que vocês de apostila aí, de repente. Essa aula que eu dei na segunda, que a gente viu na segunda-feira, essa aula é uma aula legal. Se você tentou fazer os exercícios, você já viu que não são difíceis os exercícios, tá? Mas eu vou corrigir os exercícios com vocês, tá? Eu não terminei essa aula ainda não. Mas se você já tentou, vai tentando, fazendo aí os exercícios, principalmente o endereço dos elétrons. Se você tentou fazer, ficou com alguma dúvida, etc, tal, até que a Sofia esses dias me mandou um exercício que ela estava fazendo dessa aula, e o gabarito parece que estava dando um conflito no gabarito, alguma coisa assim. Tá? Qualquer coisa vocês podem compartilhar aí durante essa aula, tá? Na hora que tiver mais no final, faltando uns 10 minutos ou 15, a gente compartilha a hora que você quiser. Você fala, Zé, eu tenho uma dúvida aqui, vamos lá, beleza? Vamos lá, então, só para a gente fazer aqui algumas, sempre exercitando aí, além daquilo que a gente está acostumado, porque esse ano é ano de Enem, né? Como é ano de Enem, então o bicho pega. Vamos dar uma olhadinha, eu coloquei alguns exercícios aqui, princípio bem light, tá? Das aulas iniciais de orgânica aí. A gente vai fazendo sempre essas coletâneas aí. Uma semana a gente está na Química 1, uma semana a gente vai para, aliás, Química 3, né, que a gente fez semana passada, vai para Química 2, vai para Química 4, a gente vai fazendo esses movimentos na Química aí para a gente atender, tá? Tudo aquilo que cai com mais incidência. Bom, eu coloquei um exercício para vocês aqui, que caiu na Universidade Federal do Paraná. Esse exercício é recente, do ano passado, tá? 2020, esse exercício. Eu achei interessante esse exercício porque ele estabelece aqui uma conexão entre a química orgânica e a química inorgânica. Então ele diz assim, diante da interceptação de um pó suspeito de ser cocaína, métodos rápidos de identificação são utilizados, como o teste do odor, por exemplo. Aí diz assim, esse teste consiste na adição de uma mistura de hidróxido de potássio e metanol na amostra a ser analisada. Em caso positivo para a cocaína, a reação produz a substância volátil mostrada no esquema abaixo, responsável pelo odor característico, tá? Então, esse aqui é o odor característico de coca, né? E detalhe que você tem uma substância volátil aqui que no próprio exercício ele está apresentando uma fórmula para você aqui dessa substância volátil. É interessante que você já vê que essa substância volátil ela tem um anel benzênico aqui, né? É um composto aromático, né? Então, se tem uma ligação fechada aqui, ou se tem um composto fechado com 6 carbonos, né? Um hexágono, e você tem
três duplas ligações alternadas, você tem um anel aromático, você tem um anel benzênico, né? Que vai, então, provocar esse odor. Ele te dá aqui as massas, né, dos elementos que estão presentes nos compostos, não só na cocaína, mas no primeiro subproduto, e depois na substância volátil que é liberada no ar. Aí ele faz aqui algumas colocações interessantes, né? Então, é uma questão aqui, provavelmente, eu não sei bem ao certo conheço mais a UEL, Universidade Federal do Paraná, mas tudo leva a crer aqui que deve ser a segunda fase, alguma coisa assim, né? Porque questõezinhas abertas, perguntinhas já objetivas, tá? Diga-se de passagem, uma série de questõezinhas, típico de segunda fase, quando tem apenas 5 questões de cada matéria, tá? Ele te dá, então, aí essa reação da cocaína, né? Aqui você tem o hidróxido de potássio, e aqui você tem o metanol, tá? Formando esse produto aqui e liberando essa substância. Primeira coisa que ele vai perguntar para vocês qual é a substância orgânica nitrogenada presente na estrutura da cocaína. Então aqui, ó, quando nós analisamos essa substância, qual seria as principais substâncias, vamos chamar aqui de substâncias orgânicas nitrogenadas, presentes, então, na cocaína? Qual seria essas substâncias que nós teríamos aqui, então, nessa situação, tá? Então, só para a gente identificar essa substância de uma forma mais simples, eu coloquei aqui para vocês, tá? Para ficar mais fácil de você enxergar aí na hora que eu estiver falando, tá? Só para você conseguir identificar bem essa substância aqui, não ter nenhum problema com relação à substância. Então, eu estou projetando para vocês aí, ó, a famosa substância, né? Então, quais são as substâncias? Eu coloquei assim, isso aqui dá um trabalhinho, tá? A mais, mas vale a pena porque cheguei na conclusão que facilita para vocês aí a visualização na hora que a gente está resolvendo o exercício, tá? Então, aqui, Zé, olha só. Aqui eu tenho, então, ó, na cocaína, o que eu posso identificar, tá? Qual que é a substância, função orgânica nitrogenada presente na cocaína? Então, ó, quando você analisa aqui, ó, você vê claramente aqui, ó, nessa estrutura, você vê o nitrogênio, e esse nitrogênio, ele estabelece ligação com 3 carbonos, tá? Bom, toda vez que isso acontece, falamos muito isso o ano passado, quando o nitrogênio estabelece essa conexão aí com 3 carbonos, nós temos o que nós chamamos de amina terciária, né? Se ele estabelecesse conexão com apenas 2, seria secundário. Se ele estabelecesse conexão com apenas um carbono, seria amina primária, tá? Ah, que é diferente da amida, né, Zé? A amida, ela vem logo depois de um composto derivado de um radical carboxílico, e você tem um nitrogênio ligado, tem um C-O e tem um nitrogênio. Então, a primeira situação na prova, ele pede para você identificar a função orgânica. Então, aqui nós teríamos aqui, ó, uma amina terciária, tá? Uma situação bem simples. Aí, na segunda, na letra B, ele diz assim: funções orgânicas oxigenadas presentes na estrutura 1, tá? Quais são essas funções orgânicas naquele primeiro subproduto dele lá, que é a estrutura 1, que vai ser, então, manifesta aqui. Então, olha só que legal. Eu tenho que aqui, Zé, ao longo do ano vocês vão estudar de novo, como vocês estudaram no ano passado, vocês vão estudar várias funções orgânicas, radicais carboxílicos, aldeídos, cetonas, álcool, éster, éter, enfim, você tem vários compostos orgânicos. Mas, de imediato, nesse produto 1 aqui, ó, nós podemos identificar 2 compostos aqui, ó. Nós falamos bastante deles no ano passado, né? Isso aqui ele é derivado do ácido carboxílico, só que no ácido carboxílico você tem um hidrogênio aqui, ó. Então você tem o OH aqui, né?
Aqui nós tiramos o hidrogênio e colocamos aqui um radical metil. Toda vez que isso acontece, que você tem esse radical aqui, ó, C dupla O, O, aí você tem o que nós chamamos aqui de éster. Nossa, Zé, então isso aqui é um éster, né? É, exatamente, é um éster, tá? E logo abaixo aqui, ó, você tem aqui o carbono ligado a esse composto OH aqui, né? Hidroxila. Então, quando o carbono ele está ligado a uma oxidrila, tá? Você tem o álcool. Também, você tem um outro aqui, composto orgânico, que a gente estuda muito na química. Então, você vai ter aqui, então, o famoso álcool, tá? Nossa, é verdade. Então, aqui eu tenho um éster com uma função orgânica oxigenada, e tem oxigênio, e vou ter aqui, Zé, um álcool. É, só isso. Então, veja você que é uma questão bastante simples, tá? Aí ele pede para você, assim, ó, o nome dessa substância aqui, ó, segundo a IUPAC, tá? Então, como é que essa substância ela é chamada de acordo com o nome internacional, de acordo com as configurações internacionais da química aplicada, da União de Química Aplicada, tá? Então, nós temos aqui, ó, como é que seria o nome dela? Bom, Zé, aqui você teria o que a gente chama de, tá, benzoato, o nome da substância, volátil, vamos pegar ela lá, aqui é o produto, né? Vamos voltar cadê a substância? Não, tá aqui. Produto dela, ó. Aqui, ó. Zé, aqui eu tenho, então, radical benzeno, né, nomenclatura, benzoato de metila. Então, seria bem fácil aqui você estabelecer essa nomenclatura. Né, benzoato de metila, tá? Muito simplesinho essa letra C. Na letra D, ele vai pedir para a gente estabelecer aqui, ó, a fórmula molecular e para a gente calcular a massa molecular dessa substância. Também é bem fácil também, ó. Vamos pegar essa substância aqui, ó. Estava aqui embaixo, não nem ter subido. Ó, o benzoato de metilo. Vamos estabelecer a fórmula molecular. O que eu fiz aqui? Facilitei para você enxergar aí na explicação, tá? Eu coloquei aqui a cadeia aberta para você sempre lembrar do princípio da tetravalência do carbono, né? Que é colher. Cada carbono estabelece 4 ligações. Então, sempre você vai ter uma, duas, três, e um com hidrogênio, 4. Vai manter aqui no anel benzênico sempre o princípio da tetravalência. E sempre o carbono com 4 ligações. Uma aqui e 3 no hidrogênio. Então, Zé, como é que eu faço aqui para eu fazer a fórmula molecular desse composto que é o benzoato de metilo? Muito simples, ó. Só você contar quantos carbonos você tem, né? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8, tá? Quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 8, H8, e tenho aqui, ó, 2 oxigênios. Então, esse composto conhecido como benzoato de metila é o C8, H8O2. Simples assim, tá? Aí ele pede para você, além de você estabelecer a fórmula molecular, vamos calcular também aqui a massa molecular, tá? Desse benzoato aqui. Vamos aproveitar, vamos calcular a massa molecular que ele está pedindo aí na letra D. Então é fácil, né? No enunciado ele te deu que o átomo de carbono ele tem a massa de 12 gramas por mol, o hidrogênio ele tem 1 grama por mol, e o oxigênio ele tem 16 gramas por mol. Por que isso é importante, a fórmula molecular? A fórmula molecular ela é imprescindível para estabelecer o que nós chamamos aqui de cálculos estequiométricos, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Qual que seria a massa desse composto volátil, que é o benzoato de metilo? Então aqui eu vou ter, ó, eu tenho 8 carbonos, então 8 vezes 12, mais eu tenho 8 hidrogênio,
8 vezes 1, tem 2 oxigênio, então 2 vezes 16. Então, somando tudo isso aqui, ó, qual que é a minha massa molecular do benzoato de metilo? Minha massa molecular é de 136 gramas por mol, tá? 136 gramas por mol. Simples assim. E ainda, nós temos nesse mesmo exercício, eu achei esse exercício bastante característico de vestibular, em todos os sentidos, foi um exercício bem bolado, porque ele pede situações bem fáceis e práticas e termina na letra I ainda com cálculozinho estequiométrico, tá? Que a gente vai ter oportunidade desse ano trabalhar muito com esses cálculos estequiométricos. Ele vai dizer assim, ó, uma amostra de 0,152 gramas de um pó foi submetida ao teste de odor, tá? Então, esse pó era um pó suspeito da cocaína, que vai produzir o produto 1 em cima aqui, né? E depois vai liberar essa substância volátil. Aí vai dizer assim, ó, admitindo que a amostra seja cocaína pura, bom, aí já falou que é cocaína, então esse 0,52 gramas, tá? Vai ser de cocaína que ele está pedindo. Seja convertida segundo a equação mostrada, então a equação mostrada, nós temos essa equação, né? Então ela é convertida no produto 1 e libera uma substância volátil com odor característico que permite a sua identificação, e esse odor característico, nós temos aqui um benzoato de metilo, nós temos aqui um éster, né? Aí vai dizer assim, ó, admitindo que a amostra seja cocaína pura e seja completamente convertida segundo a equação mostrada, qual é a massa em gramas da substância volátil produzida? E aqui ele não aceita como uma questão aberta. Você vai se deparar muito com esse tipo de questão, FUVEST, Unicamp também, tá? Em vestibulares que prezam ir por questões abertas, ele pede para você mostrar o cálculo. Não adianta você apresentar só um valor lá do nada, que ele não vai aceitar, obviamente, tá? Então, qual seria a massa? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu já fiz aqui para vocês. Eu arrumei um programinha legal agora. Principalmente por causa da prova da Unifenas de Química. Tem que ter esse programinha aqui, porque senão, na hora de você montar um exercício que você quer montar para a prova, por exemplo, da zebra, com esse programinha aqui é muito legal que você consegue, você joga o número, você mexe com as fórmulas, etc. Tal. É muito legal, depois você imprime tudo em PDF. Olha só, ele quer que você calcule, então, a massa de benzoato de metila produzida a partir da cocaína. Então, vamos lá. Olha como é fácil. Regra de 3, né? Estequiometria. A gente precisa da equação química, certo? E precisa dessas equações, que essas equações estejam balanceadas, e precisa, depois do balanceamento dessas equações, é fundamental que você faça, então, seus devidos cálculos, que é bem tranquilo. Então, olha só que legal. Olha só. Nesse caso aqui, ó, nós já achamos, na alternativa anterior, que a massa do benzoato de metila é de 136 gramas por mol, ou mol menos 1, tanto faz, tá? A massa da cocaína, ó, a gente pode calcular aqui, ó, quantos gramas tem a massa da cocaína. Então, Zé, como é que a gente vai calcular isso aqui, ó? Através da massa molecular da cocaína, tá? Então, o que é a massa molecular da cocaína? Zé, você tem 17 carbonos, 21 hidrogênio, 1 nitrogênio e 4 oxigênio, tá? Então, essa é a massa molecular da cocaína. Então, dá para eu fazer isso aqui, Zé? Dá. Se você fizer a massa molecular da mesma forma que você fez aqui, ó, a massa molecular do benzoato, tá? Você vai achar o valor aqui de 303 gramas por mol. Então, cada mol de cocaína eu tenho 303 gramas. Mas aí é o seguinte, como é que eu vou fazer a regra de 3 aqui, Zé? Ó, precisa preocupar em copiar aí não, tá? Depois eu mando o documento para vocês aqui com gabarito também já resolvido. Olha só, 303 gramas de cocaína, a partir de 303 gramas de cocaína, eu tenho a produção de 136 gramas de benzoato. Por que você está afirmando isso?
Razão muito simples. Dá uma olhadinha aqui no início, no enunciado aqui do exercício, ó. Eu tenho aqui um composto desse formando um composto desse. Então, o composto aqui já está balanceado, tá? Agora, se eu tivesse cocaína produzindo dois compostos de benzoato, tá? De metila, aí eu teria que multiplicar a massa por 2. Isso é cálculo estequiométrico, né? Se fosse por 3, eu multiplicaria por 3 e assim por diante. Aí, olha que legal. Olha só que legal. 303 gramas, eu tenho a produção de 103 gramas por mol do benzoato. Aí ele te deu o valor da massa, que ele suspeitava, que depois define, que você ter como base, que é cocaína pura, ele acha ali 0,152 gramas. Então, em 0,152 gramas, qual vai ser a massa de benzoato que eu vou ter aqui? Aí, o que eu fiz? Regrinha de 3, bonitinho, tá? Com essa regrinha de 3 aqui, ó, você vai achar que a massa de benzoato ela vai ser de 0,068 gramas, tá? Que eu vou ter de benzoato para cada 0,52 gramas de cocaína que eu tenho ali, tá? Então, essa pequena massa é capaz de desencadear um odor aromático do benzoato. Então, exercício simples. Agora, pode ser que você fale, ah, tem algumas coisas que a gente não viu esse ano. Eu estou fazendo aqui porque isso aqui é matéria de primeiro ano também. Então, nós já vimos, é bom que a gente vai revendo primeiro e segundo ano, né, química orgânica. E vocês já começaram a ver aí as primeiras aulas, dá para você identificar as funções, vocês já estão vendo com a Ana também. Aqui é legal, ó. Ele diz assim, recentemente, estudantes brasileiros foram premiados pela NASA pela invenção de um chiclete de pimenta, o Chiliclete, que auxilia os astronautas a recuperarem o paladar e o olfato. Aí ele diz assim, ó, a capsaicina, molécula representada abaixo, é o componente ativo das pimentas. Ela mesmo que faz mal, né, para o teu rim, teu sistema renal, etc. tal, tá? Aí ele vai pedir o seguinte: a cadeia carbônica desse composto pode ser classificada. Então você está olhando para uma cadeia dessa aqui. Aí você olha para essa cadeia. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou alifática, ou ela é uma cadeia fechada, ou ela é uma cadeia mista, tá? Tem heteroátomo? Zé, o que é o heteroátomo? Por exemplo, Zé, esse oxigênio aqui é um heteroátomo? Não. O heteroátomo, ele é um átomo diferente do átomo de carbono, está ligado entre átomos de carbono. Isso é um heteroátomo, tá? E esse oxigênio aqui, Zé? Bom, aqui ele está indicando aqui, ó, você tem uma outra ligação, essa outra ligação é carbono, né? Quando não aparece nada, na extremidade você coloca carbono. Então, isso é um heteroátomo. O Zé, e aqui? Ah, eu tenho um nitrogênio entre átomos de carbono. Então, eu tenho aqui, ó, heteroátomos. O Zé, com relação à saturação dessa cadeia aqui, ó, é uma cadeia saturada ou insaturada? Aí você vai olhar para essa ligação aqui, para você definir? Não. Eu vou olhar para as ligações entre os átomos de carbono. Ah, então se são insaturados, eu tenho, então, dupla ligação, né, Zé? E se ela é heterogênea, é porque eu tenho o heteroátomo. Eu coloquei ela aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei, dá para você ver aqui a cadeia. Não, esse aqui eu não coloquei a forma dela, não. Não, então aí. Isso mesmo, ó, eu coloquei aqui só algumas situações para você. Então você tem uma cadeia fechada, que é aromática, né? Peraí. Então você tem uma cadeia mista, você tem a cadeia aromática e a cadeia aberta. Então você tem uma cadeia mista, você tem insaturação e você tem heteroátomo. Então uma cadeia heterogênea. Questão simples, tá? Ah, se eu não tivesse heteroátomo aqui, seria uma cadeia homogênea. Alifática é a mesma coisa de cadeia aberta. Alicíclica. O que é alicíclica? É a cadeia fechada sem o anel aromático. Então você tem que
Tomar cuidado com essas nomenclaturas, tá? Cadeia fechada sem o anel aromático. Pois bem, vamos ver aqui a próxima. Ele diz assim, ó, a produção industrial de antibióticos do tipo beta-lactama está sofrendo uma enorme transformação pela substituição de processos químicos estequiométricos convencionais por processos catalíticos que usam enzimas muito mais eficientes. Muitas dessas enzimas são obtidas pelo princípio da evolução dirigida, técnica que recebeu reconhecimento pelo Prêmio Nobel de Química de 2018. As estruturas da ampicilina e da cefalexina são dois antibióticos bastante utilizados aí, né? Antibióticos que podem ser sintetizados com o uso de enzimas do tipo penicilina, asilase, são mostrados a seguir. Aí, normalmente, você tem umas questões meio doidonas, assim, tá? Coisas falam assim, nossa, Zé, o negócio é meio louco, né? Parece um negócio meio doido. Então, aqui, ele vai dizer assim, ó, considere as afirmações abaixo em relação à ampicilina e à cefalexina, tá? Aí vai dizer assim, primeiro, ambas apresentam o mesmo número de átomos de oxigênio e nitrogênio, enxofre e carbono. Bom, o que você tem que fazer aqui? Você tem que contar, né? Você tem que ver quantos nitrogênios você tem de cá, tá? Então, você pega primeiro aqui, está falando oxigênio, tem 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Nitrogênio, eu tenho 1, 2, 3. Nitrogênio, aqui eu tenho 1, 2, 3. Fácil, né? Então, oxigênio e nitrogênio está batendo. Enxofre, eu tenho um enxofre aqui e outro enxofre aqui, um de cada lado. Tranquilo. O enxofre. E vou ter aqui o carbono. Aí o carbono que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Para você contar. Mas aqui eu tenho 6 carbonos, né? Aqui eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você tem 16 carbonos aqui, hein? Aqui mesma coisa, hein? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí tem 16. Então o número de átomos de carbono aqui é igual, tá? Então ambas apresentam o mesmo número de átomos. Sim, oxigênio, nitrogênio, enxofre e carbono. Sim. E outra coisa, sempre uma questão desse tipo aqui, você fica atento, tá? Com relação às extremidades. Tudo que tem extremidade assim, ó, que tem cruzamento, tem extremidade, isso aqui representa carbono, hein? Não se esqueçam disso, tá? Vocês já estão careca de saber, né? Aí vai dizer assim, ó, ambas contêm um anel de 4 membros. Vamos lá. Aqui você tem um anel de 4 membros. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só gostaria que você prestasse atenção. Ela não está se referindo esse anel aqui aromático, não, tá? Aqui eu tenho um anel aromático e aqui eu tenho um anel aromático. Está falando de um anel de 4 membros. Então aqui eu tenho, ó, o que a gente chama de anel. E de fato eu tenho 4 membros. Tenho nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio e oxigênio. Aqui mesma coisa, ó. Carbono, carbono, nitrogênio e carbono.
tá? Ligado ao oxigênio. Então tem sim esse anel. Aí vai apresentar aqui se ambas apresentam o mesmo número de carbonos assimétricos ou carbonos que a gente chama de quiral, lá da isomeria ótica, tá? Quando a gente fala desse carbono assimétrico, é aquele carbono que estabelece 4 ligantes com o carbono que são diferentes do próprio carbono, para que você tenha aquela situação de enantiomorfismo que nós chamamos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, para ficar mais fácil para você enxergar essa questão do enantiomorfismo. Só para a gente ver os carbonos aqui quirais. Aqui eu coloquei a forma para vocês, ó. Dá uma olhadinha. Aí, ó. Essa estrutura aqui a gente chama de anel, aí, ó. O anel de 4 membros nas duas. Agora vamos dar uma olhadinha na 3 aqui, ó, se nós temos carbonos quirais, tá? Então, carbonos assimétricos. Olha só se elas têm o mesmo número de carbonos assimétricos. Se eu pegar esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui está ligado com o nitrogênio, com o hidrogênio, tá? Com o carbono, com o enxofre e com outro carbono, tá? Então, esse carbono, esse e esse, eles são considerados carbonos, tá? Assimétricos, que apresentam ligantes distintos. Agora, se eu pegar isso para ampicilina, né? Se eu pegar a cefalexina, eu vou ter esse e esse como carbonos assimétricos. Então, tem 4 no primeiro ampicilina e 3 na segunda. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 e 3. Nós vamos ter aqui, então, errado, né? Está incorreta essa. Então, apenas 1 e 2 são verdadeiros. E para finalizar aqui essa listinha, uma questão também que caiu agora recente, não tão recente assim, mas é da Universidade Federal, essa questão de cima aqui, ó, é 2019. Essa aqui veio Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vocês não têm tanto contato assim. Essa aqui é a Universidade Federal do Paraná, 2019. Olha essa questão aqui, sempre eles arrumam nanokits da vida, né? Arrumam umas fórmulas meio doidas. Ele diz assim, a nomenclatura de substâncias orgânicas segue um rigoroso conjunto de regras que levam em consideração a função orgânica, a cadeia principal e a posição dos substituintes. Dar o nome oficial a uma substância orgânica muitas vezes não é algo trivial, e o uso desse nome no dia a dia pode ser desencorajador. Por causa disso, muitas substâncias são conhecidas pelos seus nomes populares. Por exemplo, a estrutura orgânica mostrada abaixo lembra a figura de um pinguim, sendo por isso popularmente conhecido como pinguinona. Então tá aí a pinguinona. Lembra um pouco, né? Um pinguim. Ou podia ser qualquer animal, mas lembra o pinguim. Beleza. Ele diz assim, ó, o nome oficial dessa substância é... Bom, para ficar fácil aqui para você, você tem um ciclo aqui, né? A gente vai chamar de ciclo hexano, né? Então, o nome dessa substância aqui, ó, esse ciclo aqui, ó, você tem vários radicais aqui, que é radicais metil, 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 metil. Você tem 4 radicais metil, você tem um ciclo com 6 carbonos, X, e você tem aqui, ó, um dupla O aqui que representa uma cetona, né? Então vai terminar em nona. Para a gente conseguir enxergar aqui, ó, 4-metil, radical cetona, e todo o ciclo, vamos abrir o composto aqui, que eu abri para vocês aqui, para ficar fácil você enxergar. Olha o composto aberto aí, ó, para ficar bem facinho, ó. Então aqui você tem, ó, 4-metil, tá vendo?
Aqui eu tenho uma cetona, tá? Ah, Zé, então você tem o radical cetona. Sim. E aqui eu tenho o ciclo, ó, hexano, sendo que no carbono 2 e no carbono 5 eu tenho insaturações, tá? Então, insaturações aqui no carbono 2 e no carbono 5. Então, depois que eu estabeleci aqui os números para eu montar essa cadeia, começando aqui no número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, por que, Zé? Porque, segundo a regra de nomenclatura, eu tenho que começar sempre mais próximo, quando eu tenho uma função orgânica, mais próximo da função orgânica, ou seja, ou sobre a função orgânica propriamente dita. Aí prevalece em relação à presença de saturação. Coloquei os números aqui, ó. Aí eu voltei o que aqui, Zé? 3,4,4. No 4 eu tenho metil duas vezes, então no carbono 3, metil, 4,4, 5, 4, né? Então tetrametil. Aqui dentro, ó, eu tenho um ciclo hexano, com 6 carbonos, tá? Com insaturações no carbono 2 e no carbono 5. Então, por isso que eu coloquei 2,5 diem, tá? Representando as duas insaturações internas que eu tenho aqui nesse composto aí, da pinguilona, tá? E no fim eu coloco o nome diem aqui, eu coloco o nome da estrutura oficial para acetona, que termina em ona, tá? Por isso que eu coloco dienona. Então, esse é o nome da pinguilona, tá? Aí você marcaria letra E. Então, um exercício tecnicamente simples, ele serve para a gente revisionar aí alguns conceitos de matérias anteriores que nós vimos no ano passado, e ao longo desse ano a gente vai trabalhar com muitos exercícios também de química orgânica, tendo em vista a importância para vocês em provas, tá, de vestibular. Bom, eu termino aqui e dúvidas aí, Sofia? O pessoal quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa aí? Pode ficar à vontade. Pois é, você acha que dá tempo de fazer uma questão? Bom, dá, ué. Dependendo da questão, dá, ué. Se não for, tem jeito de projetar alguma coisa? Você fala, é questão do SAS, não é questão do SAS? Porque se for questão do SAS, eu consigo projetar aqui. Sim, é questão do SAS. Fala para mim qual aula que é a questão, eu tento projetar aqui. Não, se passar do tempo também, ninguém vai morrer, não, Sofia. Peraí, esquenta a cabeça, não. Ó, É peraí. aula 3, da Química 3. Da Química 3, deixa eu ver se eu consigo projetar ela aqui, mas vou conseguir sim, provavelmente. Vou entrar aqui, Química 3, da apostila SAS. Vou entrar aqui, portal. Portal SAS. Vou entrar de novo no portal aqui, que fica um tempo e ele desconecta. Portal SAS. Aulas. A biblioteca que tem em PDF, que fica mais fácil a gente visualizar agora. Vamos lá. Vamos lá. Química 3. Química 3. Aula 3, né? Aula 3. Peraí. Aula 3. Modelo atual e quântico. Peraí, eu projetei a aula aqui. Vamos ver se vai. Agora é fácil. Fácil projetar para vocês. Peraí, deixa eu só projetar aqui. Guia. Como é que chama o guia agora? Biblioteca, conteúdo. Acho que é isso. Essa aula aqui, né? Aula 3.
Qual exercício, Sofia? De aprofundamento, exercício 3. Está mais no fim, né? Esse aprofundamento deve ser mais no fim, né? Vou chegar lá, isso aqui é meio... Atividades propostas. Atividades propostas. Isso aqui? Atividade de aprofundamento, tá? 3? O 3. Esse aí. Tá. Vai dizer assim, na distribuição eletrônica do estrôncio, o 17º par eletrônico possui os seguintes valores dos números quânticos principal, secundário e magnético. Vamos lá, então. Ele quer o estrôncio, né? O estrôncio, o número atômico dele é 38. Ele está pedindo aí. Então, o estrôncio, 38. Vamos fazer aqui a configuração dele. Olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10. Esse aqui já tem 10, 20, 30, tem que chegar a 38. 3D vai para 4P, né? 4P6. Aí você vai chegar no 5S2. Aí deu 38. 30, 38. Beleza. Ele quer saber o décimo... Como é que é? O 17º par. Então, se é par, 17º, 17 vezes 2 dá 34, né? Então, o 17º par, ele vai estar aqui, ó, no 34. Então, ele vai estar no 4P6, que vai ser o 17º par. E no 4P6, você vai ter 3 orbitais aqui. Peraí. 1, 2, 3. E nesses 3, 4P6, você vai ter 6 elétrons. Tá. Aí o que ele está pedindo aí? Está pedindo para você estabelecer aí, ó. Par possui os seguintes números quânticos aí: principal, secundário, magnético e spin. Então, o número quântico principal, o N dele, principal, é 4, que já aparece no 4P6. Eu vou passar para você aqui a resolução. N igual a 4. Então, se eu estou 4, se eu estou no um spin, aliás, com spin, se eu estou no P6, é o segundo orbital, eu tenho um vizinho da direita e um vizinho da esquerda. Então, se eu tenho um vizinho da direita e um vizinho da esquerda, então o L aqui vai ser igual a 1. L igual a 1, então vai dar 4, 1. Aí ele quer saber o 34, né? 34º. Então, 34º, eu já passo a foto para você. 34º, o N aqui, ó, ele vai ser menos 1 no 34º. Então, o M igual a menos 1. Aí ele quer saber no ele quer saber o 17º par. Então, no 17º par, você pode ter no 34 tanto o spin para cima quanto o spin para baixo, porque ele pode ser tanto o primeiro quanto pode ser o quarto elétron, tá? Então, nessa casinha. Então, ele pode ser, o spin pode ser tanto para cima quanto para baixo, que vai depender, então, se ele é o primeiro ou o quarto. Então, o spin vai ser menos meio ou mais meio. Então, assim, ó, o N vai ser igual a 4, o L igual a 1, menos meio. Vou passar a foto para você.
Ô Zé, como que você chegou no 34? No 34? Peraí, vou passar a foto para explicar. Peraí, o que eu fiz aqui. Vou só passar a foto aqui que já eu te explico. Eu te explico pela foto. Deixa eu ver se foi aí. Foi, né? Deixa eu só abrir aqui agora. Você está apresentando. Parar a apresentação. Vamos lá. Agora eu tenho que apresentar o meu WhatsApp. Aqui. WhatsApp. Compartilhar. Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver isso, filho? Sim, tá dando pra ver. Então, olha só que o raciocínio aqui, ó. Então, você tem aí, ó, número atômico do estrôncio, e não é 38. Aí eu fiz aqui a configuração dele, certo? Até dar 38 em cima lá. Só que ele está falando aí, ó, do 17º par, tá? 17º par de elétrons. Então, se ele está falando do 17º par do elétron, você pode entender esse exercício de duas formas. Se ele está aqui, não, na verdade, se está falando do 17º par, está falando do elétron 34. Tá. Beleza. Então, olha só. Se ele estivesse falando aqui, vamos imaginar aqui, ó. Se ele estivesse falando do elétron, só do elétron 34, seria esse elétronzinho aqui, Sofia, ó, para baixo, ó. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, tudo para cima primeiro, certo? Aí eu vim aqui e coloquei aqui, ó, o 34, que é esse aqui, ó. Certo? Então, o 34 é esse elétron que está indicado aqui, ó. Esse é o elétron 34. Se no enunciado, que eu vou ter que voltar no enunciado lá para ver agora, que eu já não lembro mais. Se ele está falando para você dar o endereço do elétron de número 34, porque ele estaria presente no 17º par, então 2 vezes 7 seria o elétron número 34. Então, se é o elétron de número 34, nós poderíamos colocar aqui, ó, esse elétron de número 34. Se ele faz parte do 4p6, o número quântico principal dele é 4, o azimutal dele aqui, ó, ele tem um vizinho da direita, um vizinho da esquerda e um da direita, então o azimutal dele seria 1, porque tem um vizinho, tá? Se for só o 34º elétron, então seria aqui, ó, menos 1, tá vendo aqui, ó? Onde que ele aparece aqui? Então, 17 vezes 2, 34, até aqui, ó, daria 36. Esse para a ponta para baixo aqui seria o 36º. Esse aqui o 35º, com o spin para baixo. Esse o 36º, certo? O 34º, aliás. Esse aqui. Então, exatamente nesse ponto magnético aqui, menos 1, que você tem o 34º, que representa o 17º par de elétron. Então, aqui você tem o 34. Então, agora, quanto ao spin, o spin ele pode variar. Depende, né? Quando ele não dá no exercício, normalmente a gente coloca mais 1 para baixo, que seria o caso desse aqui, seria mais 1, e menos 1 para cima. Mas como ele é variável, quando ele coloca menos meio e mais meio, tá? E esse par aqui, ó, que seria o 37º, que tem o 4, ele tem o spin para cima e o para baixo também. Então, por isso que você coloca menos meio e mais meio. Aí eu não estou vendo aqui agora, mas você teria que procurar uma alternativa aí, ó, que seria 4, 1, menos 1, menos meio e mais meio. Tem essa alternativa aí na apostila? Tem, Zé, tem alternativa, só que no gabarito tá falando que é outra. Fiquei em dúvida. Qual que é o O gabarito tá gabarito? falando que o M é igual a 0. Ah, não, então Que tudo tá igual errado. e M igual a 0. Aí eu falei, uai.
Não, não, não. Então, que letra que é essa que você falou primeiro aí? A Essa, errada ou a certa? não, essa letra que eu falei, que tá de acordo com a resolução aqui, ó. A letra E. A letra E. Então, você pode considerar aí a letra E, porque aqui não tem como. Esse elétron aqui, ó, se esse aqui é o 34º, esse aqui já é o 35º, tá vendo aqui, ó? Esse é o 35º. E esse aqui é o 36º elétron, ó. Não tem como esse aqui ser o 34º. Então, provavelmente, eles erraram aí na impressão, alguma coisa aí, ó, tá? Então, tem que ser no -1 mesmo. 34º tem que ser aqui, ó. Não tem outro jeito, não tem outra situação para você colocar. A única situação que o cara poderia imaginar, se você tivesse. Não, não, mas não tem como você imaginar assim, é o 34º elétron. Porque se ele estivesse pensando em cada parzinho de elétron aqui, ó, cada parzinho, você chegando aqui com 2 elétrons, esse aqui provavelmente seria o 16º com esse orbital, e aqui seria o 17º. Mas mesmo assim, não, esquece. Porque ele seria o 17º, mas aqui já é não, não, aqui é o 18º mesmo. Não dá, não. Tem que ser essa mesmo, Sofia. É 4, 1, menos 1, menos meio e mais meio. Não dá, para chegar no 34º, se até aqui nós temos, ó, até 3D10, nós temos 30 elétrons aqui, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, para chegar 17º vezes 2 dá 34. Então eu tenho que chegar, então, no elétron de número 34. Até no 3D10, eu tenho elétron de número 30. Então aqui, ó, 30, 31, 32, 33, aí eu chego aqui, ó, 34. Não tem outra forma. Aí tem 35 e o 36, que é os últimos. Se ele quer, então, um magnético, que não tem outro jeito se não for -1. Não tem outro jeito. E como você tem essa alternativa aí, provavelmente houve um erro aí deles de impressão, e do ano passado para cá, eles falaram que mudaria os exercícios todo ano, e realmente mudaram, viu? Mudaram os exercícios, que eu fui ver na apostila de biologia, da apostila passada, tá tudo de, pelo menos na biologia, da física, química eu não prestei atenção, mas biologia da apostila do ano passado para esse ano, eles mudaram todos os exercícios, aqueles exercícios propostos, etc. Tal. Então houve algum errinho aqui, viu? Porque não tem outra saída. Só Então, isso. tudo certo, Zé. É só isso mesmo. Obrigada. Então não tem outra não. Se tem alternativa aí, é essa mesmo, tá? Se não for essa questão, você pode ter certeza que deu problema. Essa questão, alguém contestou alguma coisa, porque não dá para ser essa questão aí, ser zero o número quântico magnético, não. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Então coloca para mim aí presente no chat aí, faz favor aí, coloca para mim aí. Quem está na aula aí presente. Semana que vem eu vejo vocês, tá? Na segunda-feira, não sei qual turma que vai. Não, vocês não estão tendo esse negócio de divisão, não, né? Porque vocês são poucos alunos, né? Então, beleza, vocês não vão ser. Não vai interferir essas divisões aí para você, vai continuar sala inteira, beleza. Então, até segunda eu estou com vocês lá, tá? Se Deus quiser. Tchau, 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 então. Zé. Até segunda. Muito obrigada. Até Desculpa segunda. aí. Que isso, pode ficar à vontade. Tchau, tchau.